Olá, hoje eu vou falar sobre esse quadrinho aqui, publicado pela Darkside. Esse quadrinho aqui é maravilhoso, o desenho dele é muito bem feito. É o Pucktown, ou Pushtown, do Jim Udrin. Não sei falar o nome desse fulano. Então, como eu falei, foi publicado pela Darkside. E o desenho dele é espetacular, assim, é super cheio de detalhes. E é um quadrinho sem palavras, né? Então é sem diálogos. Mas ele é muito bem detalhado, assim. Então eu vou falar sobre essa história e também sobre algumas peculiaridades do autor. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, sou do Grupo Teatro Law Cultura e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. E o quadrinho da semana é Pucktal, do Jim Udrin. E, cara, isso aqui é fantástico. Eu falei que esse fulano aqui, ele tem umas peculiaridades. Aqui no final da edição, tem uma mini biografia dele. E aqui tá falando que na infância e adolescência, ele tinha uma paranoia, assim, ele tinha um problema mental psicológico, que ele tinha pesadelos e também tinha alucinações. Quando eu conheci esse fulano aqui, foi via scan, né, via quadrinhos que eu puxei da internet, e eu conheci esse quadrinho aqui, ó, que é Congresso dos Animais. Esse quadrinho aqui eu achei fantástico. Achei tão fantástico que eu fui atrás desse fulano, pus o nome dele no Wikipedia, no Google, no YouTube, pra ver o que eu achava. Então eu achei documentário, achei filme, achei um monte de coisa. E achei outros quadrinhos e tal. E eu fiquei bem feliz quando a Darkside trouxe aqui pro Brasil, acho que foi ano passado. Assim que saiu eu já comprei. E na verdade não comprei, eu pus lá no carrinho da Amazon, né? Porque tava meio caro. E teve uma promoção lá que tinha esse quadrinho que tava na promoção. Eu falei assim, poxa, é hora de eu comprar. E eu fiquei bem feliz, que isso aqui é bem interessante. E tem umas curiosidades, assim, né? Além dessa coisa da alucinação que ele tinha, né? Ele não conta muito sobre isso, ele falando também. Ele começou a trabalhar, assim, na fase adulta, ele começou a trabalhar como lixeiro. E depois, como funcionário de parque, sabe, de diversão, ele trabalhava no carrossel, tipo, ligando o carrossel, tipo, maquinista desses brinquedos. Porque talvez ele não conseguisse se encaixar, né? Ele tinha essas coisas de alucinação, foi que era toda hora, ele ficava pensando, né? Tanto que ele começou a escrever um diário das coisas dele. Acho que para se tratar. E todos os quadrinhos dele, segundo ele mesmo, fazem parte do diário dele. O primeiro quadrinho que ele fez, na verdade, chama O Livro de Jim, que The Book of Jim, que é sobre o diário dele. E tudo, acho que foi tudo feito pela Fantagraphics lá fora, né? Então, esse eu não tive acesso do livro de Jim para saber como que são os esboços, os quadrinhos e tal. Peguei umas coisas que tem no site dele, né? Isso aqui são os esboços dele, isso aqui é bem interessante. Umas artes dele que são bacanas também. E aí, tanto aqui tá falando que teve uma obra que ele viu, um desenho animado que ele viu e falou assim, poxa, que norteou, assim, serviu como referência. Que é os desenhos da década de 30. Tipo os do Gato Félix, que eu já fiz até um vídeo no canal sobre o Gato Félix, vou deixar até um link aqui, né, na descrição, que o desenho do Gato Félix era muito realista, né, no começo, né, e ele viu um desses desenhos, que na verdade foi da Betty Boop, que era do Bimbo, que é esse desenho aqui, que que ele começou a ver isso, ele achou tão fantástico que norteou toda a carreira dele, assim. Esse é um desenho que a Betty Boo aparece, só que a Betty Boo ainda não é uma mulher, né? Ela é um cachorro, ela é um poodle. Sabe disso? Porque os desenhos, né, todos faziam essas coisas, né? Tipo o Gato Félix, o Mickey. E esse é baseado, então, nessa estética. Inclusive, nesse desenho aqui do Bimbo aparece o Mickey. O Mickey prende o Bimbo num bueiro, né? E é um Mickey meio genérico, assim. E aí o que acontece? Então, esse desenho animado norteou o Tim Undrin, né? E falou assim, poxa, né, tal. Então, você vê, isso é uma coisa que eu acho, né? Porque os vídeos que eu vi de documentário, de palestra que ele deu numa universidade, é só você procurar no YouTube que você vai achar várias coisas. Ele fala assim, e ele parece um cara bem equilibrado, bem centrado. E você vê ele trabalhando também, ele fica horas, né? Trabalhando no desenho, ou com carvão, ou com nanquim, enfim, porque o trabalho dele é muito detalhado, olha isso. É insano, né? Então eu acredito que ele fique lá e isso dê uma relaxada nele, né? Então é uma coisa que ele gosta de fazer e tal. E é incrível. Então eu acredito que seja uma terapia para ele, né? Já que tem essas alucinações e tal, né? E de que se trata isso aqui?
personagem principal é esse fulano aqui, ó. É o Frank. E em todo quadrinho, tá vendo esses dois aqui? São os animais dele. Então todo quadrinho tem esses três. E em cada nova aventura, aparece sempre um personagem a mais. Esse aqui é um diabo, que está sempre também nos quadrinhos dele, que vai aparecendo sempre um personagem diferente nas aventuras. O personagem diferente que aparece aqui é esse porco, que depois nos outros quadrinhos também aparece, que vira um amigo dele. E o começo dessa história aqui é igualzinho o do Congresso dos Animais, sem tirar nem pôr. Então eu acredito que seja até as mesmas pranchas, né? Começa assim. E é uma coisa interessante a gente reparar nas arquiteturas, né? E nos desenhos parece uma coisa meio indiana, meio hindu. E inclusive, ele pegou a filosofia hindu, né? O hinduísmo, e baseou muito da obra dele nisso, né? Então ele falou que leu os Vedantas e tal, que achou isso bem interessante e começou a colocar aqui, né? E o hinduísmo tem muita coisa de dualidade, né? De sombra, luz e tal. Então ele trabalha com isso aqui. Não sei como, né? Porque eu não conheço também o hinduísmo, né? Mas não li muito a respeito, mas são palavras do autor. Então, temos aqui ele no balão. E o balão faz uma sombra para esse fulano aqui, né? O diabinho tá tomando sol. E aí você vê, ele tá iluminado e aqui já tem uma sombra. Ele reclama, pô, meu, qual é, né? E o cara mostra a língua, né? Tô aqui, gente. Aí ele fala assim, é? Aí ele joga uma pedra que fura o balão do fulano. E ele fica desesperado e começa a tacar as coisas para baixo. Pra não perder a altitude, né? Então ele começa a se livrar das coisas deles, né? E aqui a gente não tem mais a história desse fulano. Então ele vai embora, né? E na casa aqui do Frank, né? O Frank, lembra o gatinho? Sai os animais dele. Sai primeiro esse, depois o outro. E eles encontram essas coisas aqui, ó. E encontram um instrumento. Parece uma tuba, um saxofone. Aí eles montam. Quando ele vai assoprar, não sai uma melodia. Sai uma forma. Só que a forma não se sustenta, tá vendo? Ele tenta de novo, não consegue. Aí passa pro outro bichinho, que também tenta. Sai uma coisa um pouquinho mais elaborada, só que também não se sustenta. E finalmente para esse terceiro, né? Quando ele tenta, sai uma coisa bem mais elaborada, tá vendo? Aí ele faz mais forte. Olha só que interessante. E quando ele faz mais forte, começa a sair textura, tá vendo? Ainda tava sem textura, né? Tava só as linhas, começa a sair uma textura. Começa a tomar uma forma muito maior. E isso aqui parece uma nave espacial. Por quê? Dentro disso aqui, ó, tá vários bichos como eles. Aqui tem uma curiosidade, né? Eles se encaixam e assim que eles se soltam, ó, não tem nem mais cara. Então tem umas peculiaridades assim que vai acontecendo. E aí desce uma ponte e começa a sair um monte de bichos como eles, tá vendo? E eles ficam todos felizes, né? Que, pô, encontramos outros animais e tal. São umas formas geométricas com rabo de castor, né? E aí eles sobem, né, nessa nave aqui. E o Frank tenta ir também, só que o Frank não aceita, né? Quebra. E eles vão embora, eles ficam sozinhos. E aqui eles partem. E eles conhecem, né? Tipo, acho que o rei aqui do coisa e os outros bichos ficam todos contentes, ficam brincando ali. E aí tem mais uma ou duas páginas aqui, eles indo lá, né, nesse reino e tal, e o Frank fica sozinho, ele fala assim, poxa, né, e agora, tô na minha casa. Quando ele chega na casa dele, tem esse fulano aqui, um porco na casa dele, fica assustado, já manda o cara embora. E no meio da correria, né, que ele manda o cara embora, esse cavalo que tava lá longe, começa a atacar o porco. E ele tenta afastar o cavalo, só que o Frank começa a ser atacado pelo cavalo. O cavalo até arranca pedaço dele, né? Arranca a perna, arranca um braço. Ele fica tipo mutilado ali, né? E aí o porco ajuda também. E aí fica o porco e o gato contra o cavalo. E eles estão lá, os dois trupiados. Eles começam a se ajudar. Então, eles ficam lá, né? Tá aqui sem membro ainda, né?
Só que o corpo do Frank começa a se recompor, né? Ele começa a se regenerar. E ele vai. Então os dois vão se ajudando. E com o passar do tempo, ele vai se melhorando, assim, né? Então você vê, né, que eles acordam, vão passear, depois cai a noite, eles dormem, aí no outro dia, depois no outro dia, no outro dia. Então vai passando os dias, eles vão fazendo coisas rotineiras, né? De acordar, de comer e tal. Só que tem um momento que eles já estão mais melhores, né? E eles vão começar a sair para se divertir, eles encontram outro objeto e vão fazendo coisas loucas, assim. Então, aqui eles já chegaram num outro ambiente. E o Frank é muito curioso. Ele vai para qualquer lugar, assim. Se ele vê um buraco na parede, ele olha, ele é chupado para esse outro mundo, assim. E vai acontecendo desafios e acontecendo coisas, assim. E é muito curioso porque, nesse filme que eu tinha passado, do Iniciação do Bimbo, é também assim. A história do desenho, depois eu falei que eu vou deixar aqui na descrição, depois quem quiser assistir. O Bimbo, ele é desafiado, aí ele fala que não, aí acontece um outro desafio, acontece outro desafio, acontece outro desafio, então vai acontecendo coisas malucas com ele, né? Então é meio que muita jornada desse gato aqui, né? Então você vê, ele já tá num outro ambiente, vai acontecendo coisas aqui, aí tem umas coisas assim, doidas, né? E eles entram nesse local, e eles começam a fazer umas coisas com o planeta, porque eles começam a dirigir o planeta ali, com a Terra e tal. E até que eles entram num local e eles se separam. O Frank vai para um lado e esse porco vai para o outro lado. E quando ele está ali sozinho, ele tenta sair de lá e não consegue. E ele tem uma ideia. Olha, ele está preso aqui, tá vendo? Ele não consegue sair. Então ele fica batendo a cabeça na parede até desmaiar. E quando ele desmaia, sai o espírito dele, tá vendo? Entra no buraco da fechadura para conseguir acessar a porta, né? Além da porta. Então ele está saindo do outro lado. Quando ele sai nessa outra dimensão, ele meio como um espírito assim, ó, tem várias outras maçanetas para ele entrar. Ele decide entrar nessa aqui, ó. Quando ele entra nesse buraco aqui, ele acorda. Então ele acorda, depois a gente entende que ele está num outro corpo, não é o corpo dele, porque lá ele tá dentro da casa, que ele tá tipo num jardim. E ele começa a ter outras aventuras. Ele vai vendo umas coisas, tipo uns narguilés, sabe? Aquelas coisas que... E ele entra no narguilé e tal. Olha só. Ele começa a voar no narguilé, depois o narguilé chupa ele. E aí o narguilé assopra o espírito dele pra... Aqui, tá vendo? Ele, tipo, como se fosse uma cobra, consumiu todo o corpo físico dele e soltou o espírito pra dentro daquele buraco da fechadura. E o espírito dele volta pro corpo que tava lá naquela outra dimensão, ou sei lá o que que é. Aí ele sai daquele lugar e tal, e vai ter outras coisas também. Aí ele vai procurar o porco, que é o amigo dele, e eles encontram um canhão. Eu fico assim, poxa, né? Me coloca dentro do canhão e me joga lá pra cima, porque eu quero ir lá pra aquela nave espacial que tá meus bichinhos, pra tentar conseguir os bichinhos. Aí ele é jogado, ele entra nessa nave espacial, tá vendo? Tá aqueles bichinhos, os bichinhos dele. Encontra lá todos os fulanos lá, tá todo mundo já acabado da festa e de que tiveram, né? Tá como se fosse um mundo desmaiado. E ele consegue recuperar os bichos dele, volta pra casa e tal. O autor, ele diz que é tudo baseado nos diários de alucinações que ele tem. E é um quadrinho fantástico, porque você pode tirar várias conclusões aqui. Eu vou deixar então na descrição um outro vídeo que tem desenho do Frank. Eu vou também deixar na descrição o desenho que eu passei do Iniciação do Bimbo. E é isso, gente. Então, se curtiu, compartilha. Comenta se você já conhecia, o que você achou desse fulano. Eu vou deixar também o link na descrição, caso você queira comprar esse quadrinho ou qualquer outro venha comprar pelo nosso link, né, que ajuda o nosso canal. Inclusive, eu gosto bastante de quadrinhos sem diálogos, né. Eu vou deixar aqui na descrição, né, o primeiro quadrinho que eu fiz no canal sobre quadrinhos, que foi da Laerte, é um quadrinho também sem diálogos da Laerte.
Esse aqui de baixo é A Chegada, que é um quadrinho maravilhoso, também sem diálogos. Tem aqui também a playlist, né, dos quadrinhos que já fiz. E é isso, gente. Se curtiu, compartilha. Não esquece de comentar, de dar joinha, de se inscrever, essas coisas todas. Grande abraço e até